O Internacional está muito próximo de anunciar um pacotão de reforços e tem 2 nomes chegando a Porto Alegre nas próximas horas. E o Inter também fica próximo de fechar os seus movimentos nesta janela de transferências. Um jogador ex-Manchester City e outro que foi destaque em 2025. Nesse vídeo, a gente fala tudo sobre as contratações de Matheus Bahia e Kaique, que estão de malas prontas para chegar em Porto Alegre nas próximas horas. Além disso, tem informação também sobre outro atacante que estava na pauta, mas que não deverá jogar no Internacional. Eu te conto tudo isso nesse conteúdo a partir de agora. Antes, eu peço para tu deixar teu like nesse vídeo, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos conteúdos por aqui, e já deixa o teu comentário aqui e a tua opinião sobre essas 2 contratações. Bom, gente, eu tô aqui, inclusive na PUC ainda, a gente estava no ar há pouco com o programa M Colorado, de segunda a sexta às 9h30 da manhã, eu, Taigor Jank, Lucas Colar, Douglas Demoliner, e durante o programa surgiu uma informação que saiu primeiro lá com o Vaguinha, em GZH, de que o Inter estava contratando o atacante de lado de campo, ponta direita, Kaique, do Bahia, tá? Esse jogador, para quem não lembra, canhoto, surge muito bem no Fluminense, lá em 2020-21, e é vendido por cerca de 10 milhões de euros, com bônus que davam mais 11 milhões de euros para o Fluminense. Ele é vendido para o Manchester City. Ele não se adapta por lá, joga só 2 partidas no Manchester City com o Guardiola, e aí ele dá uma circulada em outros clubes, tá? Até ele voltar para o futebol brasileiro na temporada passada e ir para o Bahia. O Lucas Colar, e a gente estava procurando algumas pessoas do Inter, e o Lucas Colar conseguiu a confirmação em relação ao Kaique, tá? O Kaique está contratado pelo Inter, empréstimo, e isso é importante colocar aqui, empréstimo com opção de compra. Outra questão importante da gente colocar aqui, o Inter, a gente sabia, não queria fazer negócios, por exemplo, como fez em relação ao Alejandro e o Villagra, que vieram por empréstimos também do CSKA Moscou da Rússia, só que com obrigações de compra. O Inter não queria novamente se comprometer com valores caso o jogador batesse algumas metas, então estava priorizando ou jogadores que pudessem vir em definitivo com valores considerados ok pela direção, dentro das suas condições, dentro das condições do clube hoje financeiramente, ou jogadores que viessem por empréstimo com opção de compra. E aí o ponto é, existe já a confirmação de que o Kaique está chegando ao estádio Beira-Rio. O Kaique está acertado com o Inter e vai chegar nas próximas horas ao Colorado. Para quem não acompanhou, o Kaique esteve acertado com o Corinthians nos últimos dias. Só que existe um atrito entre a direção do Corinthians e do Bahia, lá da situação do Furquim. A gente até comentou em outros programas, porque é algo que estava ali mexendo com o futebol de base no Brasil. Corinthians e Bahia estavam brigando por um garoto, pagava multa, não pagava multa, criou uma instabilidade. O Kaique teve a operação cancelada com o Corinthians, ficou essa semana lá em Salvador, e o Inter foi atrás desse atleta e conseguiu finalizar a contratação do Kaique, então, por empréstimo com opção de compra. Ele tá com só 22 anos, ainda é muito novo, é um ponta driblador, canhoto, é algo que o Inter não tinha para ponta direita, né? O Vitinho é um destro que joga como ponta direita, é um cara que cumpre muita função tática, enquanto o Kaique é um cara mais do drible, do 1 contra 1, de chegada na frente, da assistência e do gol em relação ao Vitinho. Então, Kaique, 22 anos, ponta do Bahia, empréstimo com opção de compra, acertado, chega nos próximos dias a Porto Alegre. Porém, existem outras confirmações também. O lateral esquerdo Matheus Bahia, que também pertence ao Bahia, esteve emprestado ao Ceará nas últimas 2 temporadas, está chegando também com empréstimo com opção de compra ao Internacional, tá? Lateral esquerdo de 26 anos, o Inter estava procurando essa peça na janela de transferências, um lateral esquerdo para ser uma sombra, pelo menos, ao Bernabéu. A gente falou aqui também no canal no final de semana, o Matheus Bahia, por mais que tenha caído com o Ceará na última temporada, o Ceará não fez uma campanha contra o Z4 ao longo do ano, e mesmo assim o Matheus Bahia, mesmo com a queda, conseguiu ser um dos destaques do time do Bahia, e também está acertado com o Inter, chega nas próximas horas a Porto Alegre, empréstimo com opção de compra. Então, esses 2 reforços estão acertados neste momento com o Inter. Matheus Bahia, lateral esquerdo de 26 anos, e o ponta Kaique de 22 anos, 2 jogadores que vêm do Bahia para o Inter, um empréstimo com opção de compra. E aí, a gente vê que a janela do Inter está próxima de ser finalizada. O Inter tinha como prioridade 4 contratações depois da chegada do Paulinho, do Villagra e do Félix Torres. Eram elas: um zagueiro, que é o que falta nesse momento, um lateral esquerdo, Matheus Bahia,
um ponta, o Kaique, e um centroavante, que foi o Alejandro há 2 semanas atrás. Então hoje a peça que falta, que o Inter ainda busca no mercado de transferências, é um zagueiro, tá? É um zagueiro. E assim, o Inter até diz, cara, se surgir uma oportunidade de mercado, de um jogador barato, de outra função que a gente talvez até já tenha algumas peças, mas for uma boa oportunidade de mercado, talvez a gente vai lá e pesque. Mas fora isso, a prioridade agora se torna a contratação de mais um zagueiro. E lembrando que a gente falou no vídeo de ontem à noite, né? O Inter está enxergando algumas dificuldades em contratar no mercado, também pela questão do limite de estrangeiros, que hoje é de 9, mas a CBF já estuda voltar para a estaca de 7. Hoje o Inter tem 12 estrangeiros no elenco, contando os 2 ganeses que subiram no início do ano, o Benjamin Arrim e o Denis Marvo. Então o Inter está priorizando negociação com jogadores brasileiros, como foi agora com o Kaique, como foi agora com o Matheus Bahia. E como, por exemplo, a informação da semana passada de que o Inter tem um interesse no Lucas Fasson, zagueiro brasileiro também, que está lá no futebol da Rússia. Além dessas 2 informações dos acertos, do Kaique e do Matheus Bahia, tem a questão envolvendo o Bruno Rodrigues, tá? Porque a informação que o Inter tá passando é de que não vai contratar o Bruno Rodrigues. Muito também por conta da contratação do Kaique, mas o Inter afirma que não vai contratar o Bruno Rodrigues, jogador que trabalhou com o Pesolano no Cruzeiro, que hoje está no Palmeiras e que tinha um interesse aí nas últimas semanas e algumas questões sobre Bruno Rodrigues no Internacional, tá? Então o Bruno Rodrigues não vem, Kaique e Matheus Bahia, sim, esse novo pacotão aí, 2 nomes que vêm do Bahia pro Internacional, tá? Deixa o teu like nesse vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum dos conteúdos por aqui, que a gente volta para falar do Colorado ao longo do dia. Grande beijo, um abraço e até a próxima.